José Boto foi mais uma vez sincero sobre aquilo que ele irá fazer no Flamengo no ano de 2025. Em entrevista à CNN, o dirigente foi mais uma vez explícito a respeito de como ele pensa futebol e de como ele foi educado a pensar. Vamos conferir aí o que disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Antes disso, você deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Que chamou a atenção do Brasil inteiro, e você disse o seguinte: olha, eu não vou contratar qualquer jogador apenas para dar satisfação para o torcedor e atender a uma pressão de curto prazo. Você foi muito franco, foi muito sincero nessa entrevista, e isso normalmente não é muito comum no futebol, de uma maneira geral. A maioria das vezes o dirigente acaba levado pela pressão da torcida, pela necessidade do aplauso. O dirigente acaba topando uma contratação para acalmar o ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu posicionamento. A questão normalmente é colocada assim quando os dirigentes não são profissionais. Eu, como profissional do futebol, dependo dos resultados. E os meus resultados vão ser em dezembro e não agora em janeiro. Há sempre esta questão política de se mostrar serviço no início de temporada para manter os fãs contentes. Essa normalmente não é a postura dos profissionais do futebol. É uma postura mais política, mais virada para os presidentes, ou para vice-presidentes. Eu não tenho essa, nunca tive e fui educado a não ter essa postura, porque muitas vezes cometem-se erros enormes ao querer agradar à torcida, a querer agradar à imprensa, a ganhar um espaço de tempo no início, hipotecando muitas vezes não só questões monetárias, mas também a parte desportiva. E eu acho que também já tive essa frase aqui no Brasil: eu quero ser... Nós na Europa temos muito o campeão da pré-temporada, da pré-temporada, e depois o campeão real. Eu prefiro sempre ser o campeão real do que o campeão da pré-temporada. Tá aí o José Boto mais uma vez falando sobre como ele enxerga esse planejamento do Flamengo para o futebol. Ele mais uma vez repete o discurso da sua coletiva de apresentação. Ele não vai fazer contratações para agradar torcedor, nem fazer contratações para agradar a mídia. Vai fazer contratações que agradem ao Flamengo. Mas aí tem algumas questões que podem atrapalhar, que podem depor contra José Boto e o seu discurso austero. A primeira coisa é a óbvia, né? Os resultados não virem. A gente precisa saber e precisa entender que quando há um cenário competitivo com times como o Atlético Mineiro, como o Cruzeiro, como o Botafogo, que são SAFs e que vão disputar com o Flamengo em algum momento, os resultados podem não vir. As metas estipuladas internamente podem não chegar. E aí, obviamente, isso vai causar frustração nos torcedores, numa ala grande dos torcedores, e também, claro, frustração em parte dos veículos de mídia especializada e mídia de clube, que podem, obviamente, ter uma expectativa acima da média para o Boto e principalmente para o Flamengo já nesse primeiro momento. Então é preciso entender que esses reveses podem acontecer, é do jogo que esses reveses vinham acontecer, e o Boto vai precisar ter traquejo, não só nas suas atribuições dentro do clube, com um discurso interno alinhado com o Felipe Luiz e com o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, mas também externamente. Vai precisar demonstrar a mesma desenvoltura que teve ao citar esses dois pontos, quando os resultados também não vierem, quando os revés acontecerem, quando as situações não saírem como esperado. É lógico que ninguém fica projetando perder, eu não vou aqui ficar fazendo ódio à derrota, não vou dizer, não, mas a derrota ensina, não, ninguém quer perder.
A verdade é que no cenário competitivo todo mundo quer ganhar e o Flamengo está fazendo por onde vencer. Então essa situação pode depor contra o José Botto, contra o planejamento, contra a ideia de profissionalismo que está sendo implantada no Flamengo e que há sim, já nesse primeiro momento, críticos dessa ideia, pessoas que entendem que o Flamengo já deveria estar melhor, pessoas que entendem que o Flamengo deveria ter contratado mais, pessoas que entendem que o Flamengo ainda não está como deveria estar e, portanto, vai perder o primeiro semestre. Eu já ouvi comentários do tipo, e eu acho comentários que estão sendo muito precoces, para dizer o mínimo. Mas a opinião das pessoas, as pessoas, como eu já disse em outro vídeo, reservam-se ao direito de serem céticas. Quer dizer, eu me reservo ao direito de observar a situação de fora, de entender que está dentro do escopo, que está dentro do planejamento, sobretudo utilizando o Campeonato Carioca como pré-temporada, que é o que deve ser feito. Um campeonato absolutamente irrelevante que prepara o time para o que realmente deve ser considerado importante, a saber, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Outra situação que pode, em tese, depor contra o Botto é a mudança de discurso ao longo do ano, o que eu acho que não vai acontecer. O Botto já vem tendo esse discurso desde que entrou e acho pouco provável que tanto ele quanto o Felipe Luiz mudem o seu discurso, mudem suas concepções com o passar do tempo. O que eu acho é que, notavelmente, se os resultados não vierem, vai haver uma pressão enorme, tanto dos torcedores quanto da mídia, e até internamente dentro do Flamengo. O Flamengo é um clube que tem uma política muito efervescente, e é lógico, o Botto vai precisar lidar com todas essas situações e vai precisar, obviamente, ter, como eu disse antes, uma desenvoltura suficiente para poder acalmar os ânimos. E as pessoas precisam entender: nenhum processo nasce pronto, nenhum processo nasce já funcionando, é preciso planejar, é preciso lançar, é preciso refinar e é preciso relançar esse processo. Esse Flamengo que se espera, volto a dizer, é um Flamengo daqui para os próximos 18 meses. Essa, por exemplo, essa janela de contratação ainda não foi a janela de contratação com a imagem do Botto, com o departamento de scout do Botto. O Flamengo trouxe o Andriy Fedchenkov. O Flamengo pode futuramente trazer o Fernando Matos, que está no Famalicão. Mas isso tudo é parte de um grande projeto. O Flamengo pode vir a ser um clube que ganhe muita coisa, mas no momento ainda é um projeto embrionário que está com menos de 3 meses de trabalho. Então é preciso muita calma, muita paciência, mas o discurso do Botto é um discurso alinhado com os maiores clubes da Europa. É um discurso alinhado com quem vence com método. A importância de vencer com método, ela é muito grande, principalmente diante de um cenário onde o Flamengo é o clube mais rico, onde o Flamengo é o clube que tem, em tese, o melhor elenco, onde o Flamengo tem um técnico promissor e tem uma direção de futebol que já tem experiência com grandes cenários, com grandes clubes e com clubes que venham disputar coisas importantes. O José Botto já esteve no Benfica, por exemplo. Esteve também, é verdade, em projetos menores, como o Shakhtar, como o PAOK, mas nunca deixou de pensar grande. Esse pensamento, essa mentalidade de futuro, de longo prazo, é o que, na minha opinião, pode levar o Flamengo a alçar voos muito maiores do que ele estava alçando nos últimos anos. Essa é a minha opinião. E você, o que você acha? Aproveita para deixar a seção dos comentários. Também não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Valeu!